Vamos então iniciando o nosso estudo do Livro dos Espíritos, livro 2º, O Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 4, A Pluralidade das Existências. Nós vamos falar então dos itens número 1 e 2 da reencarnação e da justiça da reencarnação a partir da questão 166. No nosso último encontro, nós estudamos aqui alguns artigos que foram publicados na mídia. Nós vimos na revista Super Interessante e um artigo publicado no site do G1, 2 artigos que abordavam a reencarnação. Então, eu trouxe para vocês esses artigos para, como sempre, a gente sempre tenta ver as questões práticas da doutrina espírita na nossa vida. Inicialmente a gente vê o que pensa a nossa sociedade, o que pensa os habitantes do mundo que nós vivemos hoje, dentro das crenças populares, dentro das fantasias, das ilusões em torno de um assunto, e depois a gente traz a visão espírita para fortalecer mais aqui, ou para, na verdade, nos instruir a respeito desse tema. Esse tema ele é tão profundo, a reencarnação. A gente vê aqui no Livro dos Espíritos. Deixa eu pegar rapidamente aqui só para aqui o índice do nosso livro. Então nós temos aqui, fala da reencarnação, eu li para vocês aqui esses 9 itens do capítulo 4 no encontro anterior, mas a gente repete aqui agora. Da reencarnação, justiça da reencarnação, encarnação nos mundos diferentes, transmigração progressiva, sorte das crianças após a morte, sexo nos espíritos, parentesco e filiação, semelhanças físicas e morais e ideias inatas. Todos esses temas, Kardec traz para nós uma abordagem. Inicialmente era apenas uma apresentação para aqueles que viviam naquela época, que não tinham essa visão da reencarnação, até porque essa ideia ela era interpretada de uma forma diferente nos estudos bíblicos das religiões dominantes daquele período. E aí então, com o passar do tempo, Kardec foi então desenvolvendo esse tema cada vez mais. Se vocês tiverem oportunidade de baixar a Revista Espírita lá do site da FEB, em especial o índice que eles oferecem lá para maiores estudos, e vocês colocarem o tema reencarnação, vocês verão a quantidade de artigos que Kardec publicou, sejam artigos que ele mesmo escreveu, sejam psicografias de espíritos que trazem esse tema, abordando a reencarnação sob os mais variados aspectos. Eu peguei aqui 2 artigos apenas para dar para nós uma base, uma introdução, para nós entendermos um pouco melhor, mas tem muita coisa que Kardec fala. Então ele fala sobre as questões da desigualdade social, das desigualdades sociais, ele fala sobre as questões morais, as implicações morais da reencarnação, ele fala sobre as interpretações bíblicas, ele traz para nós refutações sobre cartas e críticas que ele recebeu de leitores da Revista Espírita, sejam eles adeptos da doutrina espírita ou não. É muita coisa que ele traz, então, mas a gente vai pegar só alguma coisinha, porque na verdade não é um estudo voltado apenas para a reencarnação. Se fosse, nós ficaríamos, tenho certeza disso, praticamente um mês só falando de reencarnação, de tanta coisa que ele oferece sobre esse tema lá nas edições da Revista Espírita. Mas, como nós já vimos inicialmente, essa aplicação, ou essas pesquisas, essa curiosidade em volta do tema na nossa sociedade, agora a gente então começa vendo a visão doutrinária. Nós vamos estudar aqui então essas poucas questões da reencarnação aqui que Kardec apresenta nesses 2 primeiros capítulos, e depois então nós vamos para a Revista Espírita. Então vamos lá, iniciando aqui. Só um instantinho. Na questão então 166 desse nosso primeiro item,
como eu tinha falado para vocês, primeiro vem as pesquisas, agora nós estudamos sobre a parte filosófica, né, da reencarnação, que a doutrina espírita então nos oferece, que significa então as aplicações na nossa vida diária, as implicações morais, enfim, tudo aquilo que os espíritos trazem a título de instrução. Então, na questão 166, Kardec pergunta então: a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? A resposta: submetendo-se à prova de uma nova existência. Então, essa questão inicial, ela já entra em choque, já vai de encontro à crença tradicional trazida pelas escolas, né, as escolas religiosas lá daquela região. Como nós comentamos, né, então nós temos o budismo, temos o hinduísmo, que tratava da reencarnação, e tratam da reencarnação com muita naturalidade. Mas no caso das religiões cristãs, elas abordam a reencarnação como uma crença que vai contra as ideias trazidas pelas escrituras, né? Então, tendo a ideia de que existe apenas uma única existência aqui no mundo material, quando Kardec faz essa pergunta para aqueles espíritos que não atingiram a perfeição durante a vida corpórea, como eles acabam de se depurar, a resposta vem: submetendo-se à prova de uma nova existência. Só essa nova existência já entra em choque com aquilo que traz, por exemplo, a Bíblia. Kardec então desenvolve um pouco mais essa questão, e mais 3 subitens aqui, né? 166A. Como ela realiza essa nova existência? Pela sua transformação como espírito? A resposta: ao se depurar, a alma sofre sem dúvida uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corpórea. Quando Kardec colocou na questão anterior que ele se submete a uma nova existência, Kardec ficou ainda, né, naquela dúvida, porque a resposta não estava devidamente clara. E aí nessa questão 166A ele foi mais claro ainda. Como ela realiza essa nova existência? Essa nova existência é num novo plano? Essa nova existência é em outro mundo? Onde é exatamente? E aí os espíritos respondem com clareza: para isso necessita da prova da vida corpórea. 166B. Cris, deu tudo certo aí? Está ouvindo o som direitinho agora? Só dá um ok na área de texto para ver se está tudo resolvido, por favor. 166B. A alma tem muitas existências corpóreas? A resposta: sim. Todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o seu desejo. Então Kardec não só especifica um pouco mais a questão quando os espíritos respondem que é uma prova, né, se submete a uma prova de vida corpórea, ele ainda pergunta quantas dessas vidas corpóreas ou é possível dele vivenciar. Na questão 166C, ele coloca: pode resultar desse princípio que após ter deixado o corpo, a alma toma outro. Dito de outra maneira, que ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? A resposta é evidente. Mas aí a gente pergunta assim: mas Kardec fez uma pergunta tão óbvia, né? Pessoal, escreve para a Cris na área de texto, dar uma orientação para ela tentar de novo, por favor. Porque se ela não conseguir, infelizmente não vai ter possibilidade, por gentileza. Então nessa questão 166C, Kardec faz essa colocação que parece óbvia, tanto que ele põe assim, né? Dito de outra maneira, que ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? E os espíritos então colocam: é evidente. Então, essa resposta é evidente, que Kardec foi tão óbvio. Se vocês perceberem isso, esse detalhe, ele fala exatamente para comparar a reencarnação com a ressurreição. Porque a ressurreição significa, dentro desse dogma religioso que nós temos, significa que o indivíduo
volta à vida no mesmo corpo, como aconteceu com Jesus, como aconteceu com Lázaro e outras personagens. E aí então ele reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Os espíritos colocam, é evidente. Mas e a ideia da ressurreição? Não é tratado aqui nesse livro, simplesmente porque a reencarnação, a continuidade da vida, a evolução dos espíritos, simplesmente caminha numa direção contrária à ideia da ressurreição. 167. Qual a finalidade da reencarnação? Pergunta importante, né, que nós utilizamos bastante nos nossos estudos. Por que nós reencarnamos? Qual é a finalidade? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? A gente já vai falar no outro item a respeito dessa questão da justiça, mas expiação significa exatamente vivenciarmos o resultado das nossas ações negativas. Então o espírito, o indivíduo que comete um equívoco aqui na sua existência terrena, esse equívoco, esse erro que ele cometeu, não fica impune perante a justiça divina. Pode até ficar perante a justiça terrena, já que ainda é uma justiça muito falha, nós temos as dificuldades de encontrar as respostas para solucionar todos os crimes que são praticados contra a sociedade, mas perante a justiça divina não. O espírito então traz dentro de si, na sua consciência, registrado aquele fato, e ele então só evolui a partir do momento que ele não apenas sofre a consequência daquilo que ele praticou, mas como ele também corrige. Então nós vemos ali aqueles 3 elementos importantes, que primeiro é o arrependimento, depois vem a expiação e depois vem a reparação. Através desses 3 passos, o espírito então se reequilibra perante as leis divinas e então parte a evoluir. Então, através da reencarnação, nós começamos a ver de que forma que se dá esse processo evolutivo. E por isso nós encontramos também aqui no nosso mundo material todas as situações que provocam em nós tantas dúvidas, que trazem para nós tantas dúvidas, né, tantas questões que são levantadas a respeito das desigualdades, das doenças, dos relacionamentos problemáticos, do sofrimento dos povos, que nós vemos hoje, né, pegarmos, por exemplo, povos, né, grupos de indivíduos que saem como refugiados, sendo expulsos de suas terras, outros são escravizados, outros são mortos em guerra, outros passam fome, outros vivem venturas. O ambiente positivo, o ambiente favorável, tudo isso então começa a ser avaliado a partir da visão espírita, a partir da perspectiva da reencarnação, e aí, então as respostas começam a se tornar mais claras para nós. E isso, claro, nós falamos de modo genérico, né? Nós vemos povos para cá, grupos para lá, mas isso serve, né, e deve também ser aplicado inclusive para nós individualmente. Quando nós analisamos a nossa vida, nós começamos a compreender que a nossa vida aqui, com todos os seus elementos em termos de questões sociais, de relacionamento, de saúde, do nosso modo de pensar, tudo isso é resultado exatamente dessa programação reencarnatória que nós vamos viver. Quando nós tivermos isso, então, como uma convicção, nós não apenas entenderemos que tudo aquilo que nós vivemos hoje é um resultado desse passado, como também já começamos a planejar para o futuro a nossa próxima vivência aqui no mundo material, e começamos então a escolher de que forma que nós vamos viver o futuro a partir das atitudes, das escolhas que nós fazemos hoje. O Arnaldo colocou, né, a vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente até que hajam cumprido a absoluta perfeição moral, né, lá na introdução do Livro dos Espíritos, então Arnaldo trouxe para nós. Então, por isso, né, sofrer repetidamente essas provas evolutivas, as expiações também. As expiações fazem com que nós olhemos para trás e procuremos as causas daquilo que nós estamos vivendo em termos de dor. E, ao mesmo tempo, as provas são todas as experiências que nós vamos vivendo, provas morais, que nos estimulam a novos aprendizados e a mudanças de atitude em direção a essa perfeição. Então, o papel da reencarnação, efetivamente, é esse.
Continuando então, dá uma checada para mim, pessoal, na Cris, por favor. Questão 168, Kardec pergunta: o número das existências corpóreas é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? Aquela questão que nós colocamos, né? Beleza. A questão que nós colocamos: quantas vezes o espírito reencarna? A resposta: a cada nova existência o espírito dá um passo na senda do progresso. Quando se despojou de todas as impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea. Então, na verdade, ele vai reencarnar tantas vezes quantas forem necessárias. E ele vai, então, através das experiências no mundo físico, ele vai se depurando das tendências inferiores, das tendências primitivas, que ainda se encontram no mundo físico. Quando ele se depura dessas imperfeições, dessas impurezas, ele então passa a viver experiências agora fora da matéria, mas continua num processo de aperfeiçoamento. Questão 169. A gente está passando aqui de uma forma mais superficial, porque depois no artigo que nós vamos ler da Revista Espírita, nós teremos ali um detalhamento mais profundo, né? 169. O número das encarnações é o mesmo para todos os espíritos? A resposta: não. Aquele que avança rapidamente se poupa das provas. Não obstante, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Lembrando, quando nós estudamos aqui no índice, quando Kardec trouxe para nós no capítulo número 2 sobre a alma, falando sobre o aperfeiçoamento da alma, sobre o tempo que ela demora, a dedicação que ela tem nesse aperfeiçoamento, dizendo então que tem espíritos que evoluem mais depressa e aqueles que evoluem com mais lentidão. Aqueles que evoluem mais depressa são aqueles que se afinizam com mais facilidade com as leis divinas e as cumprem na aplicação ali das suas vidas. Agora, aqueles que se rebelam contra essas leis, que preferem viver uma vida mais materialista do que espiritualista, ele acaba ficando mais tempo nesse progresso, sofrendo as consequências. Porque, sendo um espírito um ser imaterial, é muito natural que ele viva experiências que são imateriais, mas no campo moral. Se ele é um ser imaterial e ele opta em viver na matéria, ele vai contra a sua própria natureza. E indo contra a sua própria natureza, ele sofre todas as consequências desse desvio e até mesmo dessa rebeldia. Questão 170. Em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, um espírito puro. Aqui essa questão traz para nós algumas reflexões interessantes, por exemplo, a respeito do que nós entendemos como encarnação. A palavra encarnação significa estar na carne, mas numa visão mais ampla, nós podemos entender que a encarnação significa o espírito viver em dimensões diferentes daquela que ele vivencia. Por exemplo, encarnações em mundos menos materiais, em mundos não tão densos como esses que nós vivemos. Então ele sai daquele plano em que ele é completamente livre da matéria e reencarna num ambiente onde ele tem ali algumas restrições. Esse mundo que nós vivemos, mundos primitivos, e esse como o nosso, provas e expiações, o nosso corpo físico é o instrumento de trabalho. Em mundos mais depurados, o espírito reencarna em corpos mais sutis. Para nós isso é apenas uma informação, né, que nós assimilamos a título de revelação, porque nós não temos contato com nenhum outro mundo que tem esse tipo de característica de encarnação. Nós nem sabemos, né, quais mundos são habitados a partir da nossa visão científica. Os espíritos falam para nós que o universo se encontra permeado de mundos habitados, mas nós, até o momento, não conhecemos nenhum, a não ser ali aqueles indícios, aquelas ideias a respeito de vida fora do nosso planeta, mas ainda assim nada parecido com o que nós estamos vendo aqui agora.
Então, se há mundos habitados, mundos mais sutis, como os espíritos reencarnam nesses mundos? Como são seus corpos? Do que eles vivem? Do que eles se alimentam? Qual é a constituição dos seus organismos? Isso nós não sabemos. Mas então, quando se fala sobre encarnação, é importante que nós lembremos, pensemos, né, que a reencarnação não se resume no nosso modo de encarnar. Há outros modos que nós ainda não compreendemos. André colocou, né, quando ele diz sucessivas, é porque reencarna quase imediatamente, mas os que ficam séculos na erraticidade, não entendi bem. Não, reencarnações sucessivas são seguidas, independente do tempo de erraticidade. A erraticidade, nós lembramos sempre, né, não é um local, é uma condição que o espírito fica naquela fase intermediária sem ter o seu destino definido. Porque ele vai continuar reencarnando ainda de acordo com a necessidade. Então ele tem uma reencarnação, passa esse tempo de aprendizado e desenvolvimento no plano espiritual, volta a reencarnar. Então ele não fala sobre o tempo que o espírito fica entre uma encarnação e outra. O que ele afirma é que as reencarnações são sucessivas, porque ele vai repetindo essas experiências de acordo com suas necessidades. Tá? Então, podem ser reencarnações, algumas reencarnações quase que imediatamente, de acordo com a necessidade que o espírito tem. Podemos ter reencarnações em que espíritos ficam durante séculos no mundo espiritual, seja por merecimento, seja como punição. Então é nesse sentido que ele fala para nós sobre as vidas sucessivas. São vidas, são existências, nesse caso, que se seguem, mas o tempo depende então de cada indivíduo. Passando então para o nosso próximo item, no item número 2, justiça da reencarnação. É uma única questão que Kardec apresenta, a questão 171, e ele coloca exatamente para nós, né? Inclusive é bastante interessante que nós temos adesivos que são vendidos com essa frase, né? Reencarnação, uma questão de justiça. E nós vemos em carros, né? Alguns carros colocam esses adesivos, e ali de imediato a gente já vê que é um pensamento espírita que acompanha ali o condutor, né? Então, mas como nós podemos entender essa ideia da reencarnação? E Kardec fala para nós aqui na questão 171 algo que é interessante, que às vezes vai até contra aquilo que nós da doutrina espírita abraçamos, que a doutrina espírita não é uma religião dogmática. A doutrina espírita não se sustenta em dogmas. E Kardec faz uma pergunta exatamente utilizando essa expressão, sobre o que se funda o dogma da reencarnação. Vamos entender aqui então. Sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não nos cansamos de repetir, um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta no arrependimento. A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo mergulhamento não dependeu deles mesmos? Todos os homens não são filhos de Deus? Somente entre os homens egoístas é que se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Aqui é a resposta dos espíritos para falar sobre essa questão da reencarnação. Comentários de Kardec. Todos os espíritos também tendem à perfeição, e Deus lhe proporciona os meios de consegui-la com as provas da vida corpórea. Mas na sua justiça, permite-lhes realizar em novas existências aquilo que não puderam fazer ou acabar numa primeira prova. Aqui nós lembramos, ao tratarmos desse assunto no nosso encontro anterior, quando nós falamos sobre as diversas situações que nós vemos no mundo hoje. Por exemplo, crianças, bebês que nascem e em seguida já desencarnam. Qual exatamente o sentido dessa experiência, fazendo uma comparação, por exemplo, de uma pessoa centenária? Um teve 100 anos para poder se desenvolver, o outro desencarnou com dias de vida aqui no mundo físico. Como que nós podemos entender o proveito de cada um deles? Aí podemos dizer, dentro dessa visão, essa visão fantasiosa ou dogmática, né? Ah, mas foi assim porque Deus quis. Aquela criança que nasceu já era pura. Como puro? Quer dizer que um nasce puro, o outro nasce impuro. Deus faz essa seleção de um ser para outro. E aí, simplesmente colocando essas questões, rapidamente nós começamos a ver então a incoerência desse pensamento.
Por isso, então, se existe uma encarnação curta, tem uma resposta para essa encarnação curta. E o espírito vai dar sequência na sua evolução. Se tem uma encarnação que ela é longa, extensa para um determinado indivíduo, também tem uma justificativa para que ele tenha essa existência longa, e ele também vai continuar a sua existência em reencarnações sucessivas. Então, sem essa chave da reencarnação, e Kardec usa essa expressão para falar exatamente que nós temos portas que fecham, podemos dizer assim, salas que trazem para nós muitos enigmas a respeito da nossa existência. E a chave, a reencarnação, sendo uma chave, abre muitas dessas portas, desvendando esses mistérios. Então, primeiro, aceitando a ideia da reencarnação como uma lei natural e aplicando-a nas diversas situações que nós vemos hoje, dá para entender, então, tudo isso que acontece, seja daquilo que é positivo, seja daquilo que é negativo. Cheguei a comentar com vocês também, nesse estudo anterior, a facilidade que nós encontramos hoje de chegar na internet e procurar um vídeo que mostra uma criança com uma habilidade artística, em especial, né, já que o que é mais mostrado, que chega a nos impressionar. Como uma criança, ainda com tão pouco desenvolvimento intelectual, desenvolvimento biológico, desenvolvimento psicológico, é capaz de realizar uma atividade tão complexa que é, por exemplo, tocar uma música clássica. De onde vem esse conhecimento? Crianças que são superdotadas também na área da intelectualidade, ao mesmo tempo encontrarmos também crianças que têm ali atitudes extremamente nobres perante a sociedade. É uma questão de coincidência? Chico colocou, né, o tempo normal para reencarnar é mais ou menos 60 anos, né? Varia, né? A gente tem essa estatística que já chegaram a fazer, mas não se tem a fonte, não se sabe exatamente baseado em quê, mas tem espíritos que reencarnam com mais brevidade, outros que reencarnam com mais tempo no mundo espiritual, é tudo muito relativo, né? Kardec continua: não estaria de acordo com a equidade, nem segundo a bondade de Deus, castigar para sempre aqueles que encontraram obstáculos ao seu melhoramento, independentemente de sua vontade, no próprio meio em que foram colocados. Se a sorte do homem fosse irrevogavelmente fixada após a sua morte, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança e não os teria tratado com imparcialidade. O que ele coloca aqui é exatamente assim. Alguém nasce numa família que tem ali uma estrutura social e financeira bem desenvolvida, e o outro nasce numa comunidade, numa região pobre de uma grande cidade. Os dois com condições bastante diferentes. Um tem todas as oportunidades de frequentar uma boa escola, de ter uma boa proteção social, de ter uma boa educação, consequentemente um futuro mais estruturado pela formação que ele vai receber, e o outro sofrendo as privações da violência urbana, das influências negativas, de uma desestruturação social, familiar, com tantas e tantas dificuldades financeiras, e aí então colocando os dois em ambientes diferentes. Da mesma forma, nós podemos colocar alguns indivíduos nascem em países materialmente bem desenvolvidos, moralmente também, e outros nascem em regiões de conflito. E aí então aquele que nasce em região de conflito, sofrendo todas as influências e se deixando levar por essas influências, é visto como um espírito mau. E o outro acaba sendo colocado como um espírito bom, tendo tudo aquilo. Como é que Deus pode fazer um julgamento do futuro desses dois? Dentro dessa ideia de uma única existência. E essa única existência é o que ele tem que observar, é o que ele tem que viver de um modo mais equilibrado, porque no futuro ele vai ter ou o céu ou o inferno para viver para sempre. Olha aí, mais um daqueles enigmas fechados naquele quarto que a reencarnação abre e começa então a trazer para nós esse esclarecimento. Depois diz para nós ainda: a doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde a uma ideia só um instantinho, tá.
A doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a prova que corresponde à ideia da justiça de Deus, com respeito aos homens de condição moral inferior. A única que pode explicar o nosso futuro e fundamentar as nossas esperanças, pois oferece-nos o meio de resgatarmos os nossos erros através de novas provas. A razão assim nos diz, e é assim que os espíritos nos ensinam. Então Kardec traz para nós aqui 2 pontos importantes. Primeiro, aquilo que os espíritos trazem em termos de instrução. Depois, aquilo que nós conseguimos alcançar com o nosso próprio raciocínio, de aplicarmos essa ideia revelada numa situação prática da nossa vida e aí então encontrarmos a solução. O homem que tem consciência da sua inferioridade encontra na doutrina da reencarnação uma consoladora esperança. Se crê na justiça de Deus, não pode esperar que por toda a eternidade haja de ser igual aos que agiram melhor do que ele. O pensamento de que essa inferioridade não o desherdará para sempre do bem supremo e que ele poderá conquistá-lo através de novos esforços, o ampara e lhe reanima a coragem. Qual é aquele que no fim da sua carreira não lamenta ter adquirido demasiado tarde uma experiência que já não pôde aproveitar, que já não pode aproveitar? Pois essa experiência tardia não estará perdida. Ele a aproveitará numa nova existência. Aí nós vemos então aqui, bastando analisar nossas vidas. De pensarmos, por exemplo, aquela pessoa é uma pessoa muito boa, aquela pessoa vive de uma forma melhor, e a minha vida traz todos esses problemas. E aí então, essa ideia da reencarnação, ela é extremamente consoladora e importante para romper exatamente aquele pensamento de que, sendo essa uma única existência e eu não tenho esperança de viver nada melhor, então fica mais fácil eu acabar com a minha vida. Kardec falava muito sobre isso, porque naquele período do século XIX, o pensamento materialista do positivismo levava muitas pessoas a desistir da própria vida pelo fato de não ver esperança de algo melhor. Agora, quando você começa a pensar que essa nossa existência atual, com todas as suas dificuldades, é uma consequência do passado, e se eu conseguir espiá-la e conseguir me desenvolver e promover as transformações que eu necessito para evoluir espiritualmente, na próxima existência eu terei algo melhor. Então eu saio daquele meio fechado de uma única existência, começo a ampliar a minha visão para o passado e também agora para o futuro, projetando esse futuro melhor que eu tanto desejo, sabendo, né, das minhas possibilidades e capacidades de construir esse caminho melhor. Né? Sabe o que acontece, Tico e Teco? Essa teimosia é exatamente porque durante muito tempo nós tivemos essa visão, né, religiosa dessa educação que nós recebemos, e basta lembrar que nós tivemos, né, inclusive aplicando isso no próprio entendimento da reencarnação, nós ficamos durante muitas existências aprendendo a mesma coisa. A influência, né, para nós que reencarnamos durante tanto tempo aqui no mundo ocidental, aquele pensamento religioso tradicional dogmático sempre foi algo que se repetiu na nossa vida. Então alguns de nós conseguiram, né, ou alguns de nós conseguimos quebrar um pouco dessa ideia e começar já a assimilar esse novo pensamento. Esse pensamento chega para nós, mas ainda não se estabeleceu como uma convicção. Nós gostamos da ideia, é uma ideia positiva, é uma ideia interessante, é uma ideia que romanticamente nos sensibiliza, mas a lógica mesmo ela ainda não se estabeleceu. Porque se estabelecesse, nós mudaríamos rapidamente as nossas atitudes. Cheguei a comentar com vocês em outras oportunidades sobre uma palestra, um palestrante espiritualista falava exatamente sobre essa questão da reencarnação, da vida espiritual, trazendo ali uma visão geral, né, de uma filosofia espiritualista, e ele falava exatamente isso. Se nós habitantes do nosso planeta, acordássemos um dia
e tivéssemos uma firme convicção da reencarnação, nós teríamos uma mudança radical que aconteceria num espaço de tempo muito curto. Os crimes, os desentendimentos, os conflitos rapidamente se dissipariam pelo simples fato de eu saber que as dificuldades que eu vivo hoje têm causas no passado e aquilo que eu faço hoje de equivocado eu vou sofrer no futuro. Então nós rapidamente nos alinharíamos diante dessa lei divina pelo simples fato de começarmos a ver a reencarnação como uma realidade e não apenas como uma crença. Uma crença até mesmo pessoal. Porque não é apenas você acreditar, nós acreditarmos, nós acreditamos do nosso jeito. Temos aquela visão romântica, temos aquela visão fantasiosa, cada um vai construindo essa ideia da reencarnação. O que eu vivi no passado, o que eu vou viver no futuro, quem são esses que estão comigo? A gente começa a fazer aqui as nossas interpretações e acaba depois tirando o pé do chão e viajando no pensamento. E a gente acaba se desviando, né, dessa realidade. Então, tendo essa convicção, o nosso mundo se transformaria de uma hora para outra. Aquele que, como nós vemos hoje nos telejornais, aqueles que pensam em apertar botões para soltar bombas, se lembrarão que no futuro essas mesmas bombas cairão sobre ele pela simples questão da lei de causa e efeito. Aquele que nega o pão para aquele que passa fome, aquele que agride, aquele que fere alguém que se encontra no seu caminho, saberá que no futuro ele estará naquele caminho e também será ferido e será ignorado. Da corrupção, dos relacionamentos, enfim, teremos uma mudança significativa no nosso modo de viver. Mas isso é algo que vem, né, que vai sendo construído gradualmente, não é de uma hora para outra. Então nós que temos esse entendimento, já temos o privilégio de aceitarmos essa ideia. Só precisamos agora nos convencer de que ela é realmente uma realidade e não um pensamento que nos agrada. Há milhares de anos que a reencarnação foi ensinada e até hoje temos que repetir, né? Porque a influência desse meio religioso, Kardec inclusive fala isso na Revista Espírita, do porquê da reencarnação não ser ensinada nas sociedades. Porque exatamente o fato de você ter uma escritura que é sagrada, e sendo sagrada, por consequência, ela não pode ser mudada, porque ela é definitiva, porque ela é uma palavra sagrada, fez com que a influência da instituição, né, afastasse de nós essa ideia da reencarnação. Olha só. Né, e temos tanta coisa para aprender ainda, né? Então nós vimos aqui esses dois itens, da reencarnação e da justiça da reencarnação. Agora nós vamos então aqui para a Revista Espírita, que vai trazer para nós, de um modo agora mais detalhado, né, mais reflexivo, sobre o tema reencarnação. Inicialmente eu queria passar para vocês um detalhe curioso. Quando nós falamos sobre arte espírita, né, que no meio espírita hoje é tão interessante, né, e ao mesmo tempo também, né, já chegamos até a estudar sobre isso, sobre os romances espíritas. Pegamos isso quando a Dona Ivone do Amaral Pereira, no livro Devassando o Invisível, ela falava exatamente sobre o romance espírita, que é um tema tão polêmico no nosso meio, embora seja algo tão presente na nossa realidade, ele acaba sendo polêmico, exatamente por causa da rejeição que se sofre em determinados grupos dentro do meio espírita. E aí então, nessa parte da arte espírita, a arte nós podemos entender exatamente como música, como pintura, como teatro, como filme, como a literatura. Então, quando nós estudamos sobre os romances espíritas, baseados nos artigos de Kardec que divulgava romances, que ele falava exatamente de romances que tratavam de temas espíritas, não eram psicografias, eram romances que ele até considerava como recebendo uma inspiração, mas eram romances escritos por escritores encarnados. E a partir de 1866, ele começou a trazer para nós vários artigos, e artigos longos que nós lemos aqui nos nossos estudos, falando sobre os romances espíritas. Quantos livros ele falava? Então ele apresentava a obra, divulgava que essa obra estava sendo vendida, trazia para nós uma sinopse e depois fazia uma análise dessa obra
baseado nos princípios doutrinários, sobre reencarnação, sobre obsessão, sobre vida no mundo espiritual, várias obras, né? Então, eu comento isso porque na edição de 1868, do mês de julho de 1868, é muito interessante que nós temos aqui um artigo de Kardec que ele divulga exatamente uma peça teatral que trata da reencarnação. Vou ler para vocês aqui só a título de curiosidade, né? Como eu falei para vocês, a Revista Espírita está repleta de artigos e psicografias e esclarecimentos que Kardec traz sobre reencarnação. Então eu peguei isso aqui porque me chamou a atenção. Então está aqui, o título do artigo é Teatro, Cornélio, o Galo de Micile. Neste inverno, no Teatro das Fantasias Parisienses, foi encenada uma encantadora opereta intitulada O Elixir de Cornélio, na qual a reencarnação é o próprio cerne da intriga. Eis o relato que dela nos deu o Siècle, em seu número 11 de fevereiro de 1868. Esse Siècle, se não me engano, ele era aqui um jornal parisiense, né? Diz assim o artigo, divulgando, né, essa peça teatral. Esse Cornélio é um alquimista que se ocupa particularmente da transmigração das almas, uma outra expressão que fala sobre reencarnação. Tudo quanto lhe contam a respeito, ele escuta com os ouvidos ávidos, como se a coisa tivesse acontecido. Ora, ele tem uma filha que não esperou sua permissão para arranjar um pretendente. Não, mas ele recusa o seu consentimento. Como fazer então para vencer sua resistência? Uma ideia. O apaixonado lhe narra que sua filha, antes de ser sua filha, há muito tempo, era um Lansquene. Lansquene aqui embaixo, né? Soldado alemão que no século XV e XVI servia na França como mercenário. Então a filha dele, antes de ser filha, era um soldado. Dado a aventuras e frequentador de ruelas. Frequentador de ruelas, né, a gente sabe que eram nas ruelas, né, que aconteciam ali as perdições do homem, né? Então essas aventuras afetivas e tudo mais, né, além de frequentar esses ambientes. Nessa mesma época, ele, o apaixonado, era uma jovem encantadora que foi enganada pelo aventureiro. Os papéis se invertem e ele lhe pede para devolver a sua antiga honra. Oh, vós me dizeis tanto, responde convencido o velho doutor. E eis como um casamento a mais se realiza diante do público que tantas vezes se encarrega de substituir o senhor prefeito. A música é alegre como o assunto que a inspirou. Nota-se mais particularmente a serenata, as quadras de Cornélio, o dueto cômico e o final, escritos simplesmente e facilmente. Agora Kardec comentando, né? Como se vê, a trama repousa aqui não apenas no princípio da reencarnação, mas ainda na mudança de sexo. Os assuntos dramáticos se esgotam e muitas vezes os autores ficam embaraçados para sair dos lugares comuns. A ideia da reencarnação vai oferecer-lhes em profusão situações novas para todos os gêneros. Aberto o caminho, é provável que todos os teatros logo tenham sua peça sobre reencarnação. No fim de maio, o teatro francês encenou uma peça na qual a alma representa o papel principal. É o Galo de Siècle, pelos Sr. Trianon e Eugène Nion. Eis o enredo. Então aqui, antes da gente passar, né, eu cheguei até a comentar com vocês também, que se hoje nós pegarmos, né, as novelas, que tem sempre essas mesmas intrigas, né, se nós pegarmos ali, qual vai ser o roteiro exatamente? Nós temos aqueles que são os vilões, aqueles que são os mocinhos, tem ali aquele romance que nunca se desvenda, e no final tem um final feliz, geralmente. Aí tem aquelas brigas, hoje nós temos ali aquele erotismo presente nas tramas, as novelas viraram as mesmas. E eu cheguei a comentar com vocês, né, imaginemos se os autores começassem a pegar os romances espíritas e a fazer com que eles se tornassem roteiros de novela.
Nós tivemos a novela Viagem, né, que acabou inspirando, um livro do Chico, né, que acabou inspirando aquela novela. Tivemos outras histórias que falavam sobre reencarnação, que nós vimos. Tem uma minissérie chamada A Cura, que passou na Rede Globo, com o Celton Mello, né, que ele era um médium de cura, que no passado tinha sido ali um curador, alguma coisa assim. Tivemos novelas que falavam sobre épocas, né, uma novela interessante que mostrava uma época passada, depois uma época atual. Então o que Kardec colocava naquela época, né, que se colocarmos a reencarnação como base de uma determinada trama, nós teríamos histórias incontáveis. Porque poderíamos falar de relacionamentos, por exemplo, aqui no Brasil, ligando a história do nosso Brasil, o Profeta também é a mesma coisa, né? Eu cheguei a fazer uma pesquisa, Marion, eu tirei até do ar, mas eu depois até posso colocar de novo. Eu fiz uma pesquisa sobre todas as menções na mídia da doutrina espírita, né? Julho de 68, André. E eu fiz uma pesquisa então, desde a primeira citação na revista O Cruzeiro, até os tempos atuais de novelas, livros, filmes, entrevistas, reportagens, documentários, tudo que foi possível encontrar, eu coloquei naquela relação. E eu peguei todas as novelas que tratavam desse tema. Então tem todas as novelas ali, né? Então o Profeta é dentre elas, né, que falava sobre essa questão do animismo, da mediunidade também, né? Então muito interessante. Lá em cima, né, o Arnaldo colocou só para a gente poder colocar: eu provarei ao mundo que a arte espírita é o complemento da arte pagã, da arte cristã, que periclita, né, o céu e o inferno ele coloca, né, e depois no livro Obras Póstumas: em breve vereis os primeiros esboços da arte espírita, que mais tarde ocupará o lugar que lhe compete, né? Então, quando fala dessa música sublime, né, Arnaldo, a gente lembra até da música New Age, que embora não tenha nenhuma relação direta com a doutrina espírita, ela é extremamente inspiradora para o espírito. Então é uma nova visão que nós temos hoje, ou uma nova interpretação dessas músicas, né? O Tic-Tac colocou, né, dá no mínimo 2000 anos de novelas e filmes, com certeza. Por tudo aquilo que nós temos, mesmo que seja um Vale a Pena Ver de Novo, um programa qualquer assim no meio da tarde, seria assim, ou aquela novelinha Água com Açúcar, ou seria aquela novela mais profunda, mais reflexiva. Mas nós temos aí temas para todos os gostos. Era só uma questão de começar a utilizar essas obras para poder inspirar essa arte. Depois aqui embaixo, né, nós temos, eu já falei para vocês dos livros que Kardec comentou, agora vem mais uma vez do teatro, né? No fim de maio, o teatro francês encenou uma peça na qual a alma representa o papel principal. É o Galo de Missile, pelo Sr. Trianon e Eugène Nion. Eis um enredo, vamos ver um enredo aqui que fala sobre a questão da alma. Missile é um jovem sapateiro remendão de Atenas. Em frente à sua tenda mora um jovem magistrado, o arconte Eucrates, numa encantadora mansão de mármore. O pobre sapateiro inveja em Eucrates as suas riquezas, sua mulher, a bela Chloé, sua prima, seus numerosos escravos. O opulento arconte, envelhecido precocemente, tolhido pela gota, inveja em Missile sua boa figura, sua saúde, o amor desinteressado que lhe dedica uma linda escrava, Doris. Missile tem um galo que lhe deu a jovem Doris, e que, por seu canto matinal, desperta o arconte. Este ordena aos escravos que batam no sapateiro, caso ele não faça o galo calar-se. Por sua vez, o sapateiro quer bater no galo, mas nesse momento o animal se metamorfoseia em homem. É o filósofo Pitágoras, cuja alma viera animar o corpo do galo, segundo a sua doutrina da transmigração. Aqui a gente fala sobre a metempsicose, né? Momentaneamente tomou sua forma humana para esclarecer Missile sobre a tolice da inveja que ele tem da posição de Eucrates. Não podendo convencê-lo, lhe diz: dar-te-ei o meio de te esclareceres por tua própria experiência. Apanha esta pena que fizeste cair do meu corpo de galo, enfia-a na fechadura da porta de Eucrates. Logo a porta se abrirá. Tua alma passará para o corpo do arconte e reciprocamente a alma do arconte passará para o teu corpo. Contudo, antes de fazer qualquer coisa, aconselho-te a refletir bem.
Então Pitágoras desapareceu. Micília reflete, mas a sede do ouro o arrasta e, instigado por diversos incidentes, decide-se e a metamorfose se opera. Eis, pois, o sapateiro transformado no rico arconte, mas doente e gotoso, e o arconte feito sapateiro. Essa transformação leva a uma porção de complicações cômicas, em consequência das quais cada um, descontente com sua nova posição, retoma a que tinha antes. Como se vê, essa peça é uma nova edição da história do sapateiro e do financista, já explorada sob tantas formas. O que caracteriza é que, em vez de ser o sapateiro em pessoa, corpo e alma, que toma o lugar do financista, são duas almas que mudam de corpo. A ideia é nova, original, e os autores a exploram espirituosamente. Mas não é absolutamente tomada da ideia espírita, como se havia dito. É tirada de um diálogo de Luciano, O Sonho e o Galo. Não falamos deste senão para realçar o erro dos que confundem o princípio da reencarnação com a transmigração das almas ou metempsicose. A peça de Cornélio, ao contrário, é inteiramente espírita, embora a pretensa reencarnação do jovem e da moça não passem de uma invenção de sua parte para chegar aos seus fins, enquanto esta dela se afasta por completo. Em primeiro lugar, o Espiritismo jamais admitiu a ideia da alma humana retrogradando na animalidade, porque seria a negação da lei do progresso. Em segundo lugar, a alma só deixa o corpo com a morte. Quando depois de algum tempo passado na erraticidade, começa uma nova existência, passa pelas fases ordinárias da vida, nascimento, infância, etc., e não por efeito de uma metamorfose ou substituição instantânea que só se vê nos contos de fada, que não são o evangelho do Espiritismo. Digam o que disserem os críticos, que dele pouco sabem. Todavia, embora os dados sejam falsos na sua aplicação, não deixam de ser baseados no princípio da individualidade e da independência da alma. É a alma distinta do corpo e a possibilidade de reviver num outro envoltório, posto em ação, ideia com a qual sempre é útil familiarizar a opinião. A impressão que daí fica não é perdida para o futuro, e é mais salutar que as peças onde se encenam a pouca vergonha das paixões. Olha que coisa bacana essa colocação de Kardec no final, porque traz exatamente, bom dia, professor, traz exatamente essa visão da importância dos romances, porque os romances trazem para as pessoas que não estão familiarizadas com o tema uma ideia romântica, fantasiosa, e Kardec traz exatamente essa mesma postura diante dos livros que ele divulga. Ele apresenta o livro, apresenta a ideia central, traz uma sinopse daquele trabalho artístico e depois faz ali as suas ponderações a partir da doutrina espírita. Então, nesse caso, por exemplo, um espírito trocou com o outro. Ele coloca que a doutrina espírita isso não é possível. Só é possível o espírito se desprender de um corpo com a morte. Não é possível o Pitágoras aparecer, se transformar no espírito do galo, exatamente porque não há a transmigração, a metempsicose, desculpem. A metempsicose. Então hoje nós podemos pegar tantos e tantos romances que nós temos aqui, que eles são extremamente importantes para disseminar na mente das pessoas a ideia desses princípios espíritas. A mesma coisa, então, saindo dos livros, indo para as novelas, para os filmes que nós assistimos, tem a mesma importância. O indivíduo assiste uma novela, vê ali espíritos que se reencontram no presente, que no passado estavam vinculados, e nós começamos, então, fazendo os devidos ajustes, observar nossa própria existência e vivenciar essas mesmas experiências também. A Sandra colocou lá em cima, ontem mesmo teve um fenômeno mediúnico na novela das 8, que começa às 9, A moça levitou e foi visitada por um espírito de cura. Olha que bacana isso. Eu não assisto a novela, mas a Sandra já deixou então essa informação. Nós percebemos que, mais uma vez, esses temas, que sem dúvida nenhuma são muito instigantes,
Sempre que se fala num programa na televisão, numa entrevista, num programa Mais Você, num programa Mulheres, num programa de entrevista em qualquer outro canal, quando se fala sobre temas espíritas, a audiência sobe. As pessoas ficam muito interessadas em querer conhecer exatamente essa realidade. Então, entrevistam médiums, espíritas ou não. Temos ali alguns equívocos, temos alguns adivinhos que de vez em quando aparecem na televisão, né? Mas nós vemos assim que esse tema é sempre muito presente. E aqui estou falando da reencarnação, então, trazendo essas duas peças e mais tantas obras, né, que são publicadas, nós podemos ver assim que é um pensamento geral. E como eu falei para vocês, até nos filmes nós encontramos isso. Filmes de comédia. Lembra O Espírito Baixou em Mim? Vocês se lembram dessa história? Que é um tema de influência. Ou então tem aquele... como é que chama aquele filme? De um pugilista que morre e volta e ocupa um corpo de uma pessoa que morria. Era... Como é que chamava esse filme, meu Deus? Tentem lembrar aí os cinéfilos. Eu me esqueci o nome dele. É o Warren Beatty que faz, inclusive. É o... que ele tinha morrido antes do tempo. O céu pode esperar. Obrigado, Sandra. Esse mesmo, o céu pode esperar, né? Um pugilista que morre, aí ele vai para o mundo espiritual, e aí percebem que eles cometeram um erro, que não era a hora dele morrer. E aí depois ele volta no corpo de uma pessoa rica. É muito interessante, é uma comédia, né? Esse Espírito Baixou em Mim, né? Esse Espírito Baixou em Mim é uma comédia, que é uma pessoa, era um homem, né? Que incorporava ali uma mulher, né, que é um filme muito legal também ao mesmo tempo. Então metade dele ficava de um jeito, de outro. Enfim, né, nesse nosso bate-papo dá para lembrar então vários filmes que mostram isso. Filmes de terror, de aventura, comédia, românticos, que falam de espíritos desencarnados, influenciando encarnados, reencarnações. Os temas estão presentes, né? E isso mostra, nesses filmes, essa trajetória, muitas vezes de injustiça do passado, com justiça no presente. A possibilidade de resgates, provas e expiações. Então, tendo uma base doutrinária, nós conseguimos ver nesses filmes, né, meios de instrução muito importantes. Muito importantes. Vamos aqui então. No nosso artigo agora, mudando de revista, nós estamos na Revista Espírita de 1864, no mês de fevereiro. Estudos sobre a reencarnação. Nós não vamos conseguir ver tudo hoje, mas a gente vê depois, na sequência, no próximo encontro. Que depois eu preciso até confirmar com vocês, porque o próximo encontro é segunda-feira de carnaval. Eu vou definir direitinho se a gente vai conseguir fazer ou não. Então, estudos sobre a reencarnação. Sociedade Espírita de Paris, médium a senhorita AC. Primeiro, limites da reencarnação. Aqui nós vamos falar de todos os temas que nós já vimos na Revista Espírita, né? A reencarnação é necessária enquanto a matéria domina o espírito. Mas desde que o espírito encarnado chegou a dominar a matéria e a anular os efeitos de sua reação sobre o moral, a reencarnação não tem mais nenhuma utilidade nem razão de ser. Com efeito, o corpo é necessário ao espírito para o trabalho progressivo, até que, tendo chegado a manejar esse instrumento à vontade, a lhe imprimir a vontade, o trabalho esteja realizado. Então lhe é necessário outro campo para a sua marcha, ao seu adiantamento para o infinito. É-lhe necessário um outro círculo de estudos, onde a matéria grosseira das esferas inferiores seja desconhecida. Tendo-se depurado e experimentado suas sensações, na Terra ou em globos análogos, está maduro para a vida espiritual e seus estudos. Havendo-se elevado acima de todas as sensações corporais, não mais tem nenhum desses desejos ou necessidades inerentes à corporeidade. O espírito vive pelas sensações espirituais. Aliás, desculpem, é espírito e vive pelas sensações espirituais, que são infinitamente mais deliciosas do que as mais agradáveis sensações corporais. Número 2. A reencarnação e as aspirações do homem. As aspirações da alma conduzem à sua realização, e esta realização se cumpre na reencarnação, enquanto o espírito está no trabalho material. Explico-me.
Lembrando que esse texto aqui é uma psicografia, né? Explico-me. Tomemos o espírito em seus primórdios na carreira humana. Estúpido e bruto. Sente, contudo, a chama divina em si, pois que adora um Deus que materializa consoante a sua materialidade. Nesse ser, ainda vizinho do animal, há uma aspiração instintiva, quase inconsciente, para um estado menos inferior. Começa por desejar satisfazer seus apetites materiais e inveja os que vê num estado melhor que o seu. Assim, numa encarnação seguinte, ele mesmo escolhe, ou antes, é arrastado a um corpo mais aperfeiçoado. E sempre, em cada uma de suas existências, deseja o melhoramento material. Jamais se sentindo satisfeito, quer subir sempre, porque a aspiração à felicidade é a grande alavanca do progresso. À medida que as sensações corporais se tornam maiores, mais aperfeiçoadas, suas sensações espirituais também despertam e crescem. Então começa o trabalho moral e a depuração da alma que se une, e a depuração da alma se une à aspiração do corpo para chegar ao estado superior. Esse estado de igualdade de aspirações materiais e espirituais não é de longa duração. Logo, o espírito se eleva acima da matéria e suas sensações não mais podem ser satisfeitas por ela. Necessita mais, precisa de melhor. Mas aí, tendo sido o corpo levado à perfeição sensitiva, não pode acompanhar o espírito que então o domina e dele se desprende cada vez mais como de um instrumento inútil. Direciona todos os seus desejos, todas as suas aspirações para um estado superior. Sente que as necessidades corporais, que lhe eram o motivo de felicidade em suas satisfações, não são mais que um estorvo, um aviltamento, uma triste necessidade, da qual aspira a libertar-se para gozar sem entraves de todas as venturas espirituais que pressente. Número 3. A ação dos fluidos na reencarnação. Sendo os fluidos os agentes que movimentam o nosso aparelho corporal, também são eles os elementos de nossas aspirações, pois há fluidos corporais e fluidos espirituais, tendendo todos a elevar-se e a unir-se a fluidos da mesma natureza. Esses fluidos compõem o corpo espiritual do espírito, que na condição de encarnado age por meio deles sobre a máquina humana que lhe compete aperfeiçoar, pois tudo é trabalho na criação, tudo concorre para o progresso geral. O espírito tem livre-arbítrio e sempre busca o que lhe é agradável e o satisfaz. Se for um espírito inferior e material, procura suas satisfações na materialidade, e então dará impulso aos seus fluidos corporais, que dominarão, mas tenderão sempre a crescer e elevar-se materialmente. Assim, as aspirações desses encarnados serão materiais, e voltando à condição de espírito, buscará a nova encarnação, em que satisfará suas necessidades e desejos materiais. Porque, notai bem, a aspiração corporal não pode pedir como realização senão uma nova corporeidade, ao passo que a aspiração espiritual não se prende senão às sensações do espírito. A isto será solicitado por seus fluidos, que deixou que se materializassem, e como no ato da reencarnação, os fluidos agem para atrair o espírito no corpo que foi formado, havendo, portanto, atração e união dos fluidos, a reencarnação se opera em condições que darão satisfação às aspirações de sua existência precedente. Desses fluidos nós podemos entender, por exemplo, os nossos hormônios. Os hormônios pedem, para que sejam satisfeitos, e só podem ter essa satisfação na matéria. Quando o espírito então se eleva, os hormônios nada mais fazem do que agir para a manutenção do nosso organismo, nada mais
sendo tão intensos como acontece no nosso caso, né, com substâncias, com comportamentos e tudo mais. Há fluidos espirituais como fluidos materiais, se estes dominarem. Mas então, quando o espiritual sobreleva o material, o espírito que julga de modo diferente escolhe ou é atraído por simpatias diferentes. Quando necessita de depuração, e a esta só chega pelo trabalho, as encarnações escolhidas lhe são mais penosas, porque depois de haver dado supremacia à matéria e a seus fluidos, deve constrangê-la, lutar contra ela e dominá-la. Daí as existências tão dolorosas e que muitas vezes parecem injustamente infligidas a espíritos bons e inteligentes. Eles fazem sua última etapa corporal e entram, ao sair desse mundo, nas esferas superiores, onde as aspirações superiores encontrarão sua realização. As afeições terrenas e a reencarnação. Item número 4. Ora, vamos entender agora sobre essas conexões pessoais que nós temos uns com os outros a partir da reencarnação. O dogma da reencarnação indefinida encontra oposições no coração do encarnado que ama, porquanto, em presença dessa infinidade de existências, produzindo novos laços em cada uma delas, ele pergunta com assombro em que se tornam as afeições particulares e se estas não se fundem num único amor geral, o que destruiria a persistência da afeição individual. Ele se pergunta se essa afeição individual não é apenas um meio de adiantamento, e então o desânimo se insinua em sua alma, porque a verdadeira afeição experimenta a necessidade de um amor eterno, sentindo que ela não se cansará jamais de amar. O pensamento desses milhares de afeições idênticas lhe parece uma impossibilidade, mesmo admitindo faculdades maiores para o amor. O encarnado que estuda seriamente o Espiritismo, sem ideia pré-concebida para um sistema, de preferência a outro, sente-se arrastado à reencarnação pela justiça que resulta do progresso e do avanço do espírito em cada nova existência. Mas quando o estuda do ponto de vista das afeições do coração, duvida e se assusta malgrado seu. Não podendo pôr de acordo esses dois sentimentos, diz a si mesmo que aí ainda há um véu a levantar e seu pensamento em trabalho atrai as luzes dos espíritos para conciliar o coração com a razão. Já o disse antes, a encarnação para onde a materialidade é anulada. Mostrei como o progresso material, a princípio, havia aperfeiçoado as sensações corporais do espírito encarnado. Como o progresso espiritual, vindo a seguir, tinha contrabalanceado a influência da matéria, subordinando-a, enfim, à sua vontade, e que, chegado a esse grau de domínio espiritual, a corporeidade perdera sua razão de ser, pois o trabalho estava realizado. Examinemos agora a questão da afeição sob seus dois aspectos, material e espiritual. Antes de tudo, o que é a afeição, o amor? Ainda a atração fluídica, atraindo um ser para outro, unindo-os no mesmo sentimento. Essa atração pode ser de duas naturezas diferentes, já que os fluidos são de duas naturezas. Mas para que a afeição persista eternamente, é preciso que seja espiritual e desinteressada. São precisos abnegação, devotamento, e que nenhum sentimento pessoal seja o móvel desse arrastamento simpático. Desde que nesse sentimento haja personalidade, há materialidade. Ora, nenhuma afeição material persiste nos domínios do espírito. Desse modo, toda afeição que não resulta senão do instinto material ou do egoísmo se destrói com a morte terrestre. É assim que seres que se dizem amados são esquecidos após pouco tempo de separação. Vós os amastes por vós, e não por eles, que não existem mais, pois os esquecestes e os substituístes,
procurastes consolo no esquecimento. Eles se vos tornam indiferentes, porque não tendes mais amor. Contemplai a humanidade e vede quão poucas são as afeições verdadeiras na terra. Assim, não se devem admirar quanto da multiplicidade das afeições aí contraídas. São em minoria relativa, mas existem, e as que são reais persistem e se perpetuam sob todas as formas, primeiro na terra, depois continuam no estado do espírito, numa amizade ou num amor inalterável que só faz crescer e se elevar cada vez mais. Essa parte aqui é interessante porque ela traz aquela ideia, né? Alguém está casado com alguém, aí ele diz assim, você é meu amor, depois que a gente morrer a gente vai se encontrar. E o outro diz assim, Deus me livre. Ele acha que é o amor eterno, né? Só que na verdade é o amor eterno para ele. Para o outro o amor não é tão eterno assim, né? Vamos estudar essa verdadeira afeição, a afeição espiritual. A afeição espiritual tem por base a afinidade fluídica espiritual, que atuando só determina a simpatia. Porque a gente tem essa afinidade física, que nada mais é do que uma atração física que nós temos. Essa atração acaba quando surge uma nova atração, quando mudam os nossos interesses. Nesse caso, a atração, essa fluídica espiritual, é essa exatamente, quando ela age sozinha, o espírito busca pelo espírito, não é o corpo que busca pelo corpo. Quando é assim, é a alma que ama a alma, e essa afeição só toma força pela manifestação dos sentimentos da alma. Dois espíritos unidos espiritualmente se buscam e tendem sempre a aproximar-se. Seus fluidos são atrativos. Se estiverem no mesmo globo, serão impelidos um para o outro. Se separados pela morte terrena, seus pensamentos se unirão na lembrança e a reunião far-se-á na liberdade do sono. E quando a hora de uma nova encarnação soar para um deles, procurará aproximar-se de seu amigo, entrando no que é sua filiação material, e o fará com tanto mais facilidade quanto seus fluidos perispirituais materiais encontrarão afinidades na matéria corporal dos encarnados que deram à luz o novo ser. Daí um novo aumento de afeição, uma nova manifestação de amor. Aqui lembrando que a gente fala de amor, não o amor entre duas pessoas no sentido de atração física, como nós vemos hoje, de pessoas apaixonadas. Nós falamos de um amor geral, de espíritos que se amam na condição, por exemplo, de casais, de paternidade, de filiação, de amigos. Então é esse amor que nós falamos. Espíritos que se juntam pela afinidade espiritual, que se juntam, dada a elevação que possuem, para a realização de um trabalho aqui no plano físico, por exemplo. O que mais que nós temos aqui? Vamos lá. Só um instantinho. Continuando. Então falávamos sobre essa questão da atração, né? Daí um novo aumento de afeição, uma nova manifestação de amor. Tal espírito amigo, que vos amou como pai, vos amará como filho, como irmão ou como amigo, e cada um desses laços, de encarnação em encarnação, se perpetuará de maneira inalterável, quando realizado o vosso trabalho, viverdes a vida do espírito. Mas essa verdadeira afeição não é comum na Terra, e a matéria a vem retardar, anular-lhe os efeitos, conforme domine o espírito. A verdadeira amizade, o verdadeiro amor, sendo espiritual, que tudo se refere à matéria, não é de sua natureza e em nada concorre para a identificação material. A afinidade persiste, mas fica em estado latente até que, triunfando o fluido espiritual, o progresso simpático se efetue novamente. Em síntese, a afeição espiritual é a única resistente no domínio do espírito. Na Terra e nas esferas do trabalho corporal, concorre para o avanço moral do espírito encarnado, que só sob influência simpática
realiza milagres de abnegação e de devotamento aos seres amados. Aqui, nas moradas celestes, ela é a completa satisfação de todas as aspirações e a maior felicidade que o espírito possa desfrutar. Só um instantinho aqui. Depois aqui a gente tem, né, deixa eu ver, o item número 5, deixa eu ver se ele é longo aqui para a gente continuar. Só um instantinho aqui conferindo. Tá. Se vocês tiverem paciência, a gente termina aqui ainda hoje. Rapidinho aqui então, já só para a gente concluir, rapidamente aqui. Segura aí, tome um copo d'água que a gente já vai terminar. O progresso entravado pela reencarnação indefinida. Então, quando se fala sobre reencarnação indefinida, os problemas que isso traz para o progresso. Até aqui a reencarnação tem sido admitida de maneira muito prolongada. Não se pensou que esse prolongamento da corporeidade, embora cada vez menos material, acarretava necessidades que deviam atrasar o progresso do espírito. Com efeito, admitindo a persistência da geração dos mundos superiores, nos mundos superiores, se atribuem ao espírito encarnado necessidades corporais, dão-lhes deveres e ocupações ainda materiais que o sujeitam e detêm o impulso dos estudos espirituais. Aqui só um comentário, quando ele fala sobre se colocássemos a reencarnação como algo indefinido, cada vez que o espírito reencarna no mundo material, ele tem que se adaptar às necessidades impostas pelo mundo material. Por exemplo, o trabalho, que ele tem que trabalhar para sobreviver, a sua alimentação, a reprodução, o seu sono físico, as influências da matéria, a doença. No caso do espírito, sem esses entraves, ele se dedicaria exclusivamente ao seu desenvolvimento intelectual e moral. Então, por isso que o espírito reencarna enquanto ele tem necessidade. A partir do momento em que o espírito domina a matéria, ele então se dedica exclusivamente à sua evolução espiritual. Olha que bela lógica essa que nós vemos nesse raciocínio. Qual a necessidade desses entraves? Não pode o espírito gozar das alegrias do amor sem sofrer as enfermidades corporais? Mesmo na Terra, esse sentimento existe por si mesmo, independente da parte material do nosso ser. Por mais raros que sejam, há exemplos suficientes para provar que deve ser sentido de modo mais geral entre os seres mais espiritualizados. A reencarnação proporciona a união dos corpos, o amor puro, apenas a união das almas. Os espíritos se unem segundo afeições iniciadas em mundos inferiores e trabalham juntos por seu progresso espiritual. Têm uma organização fluídica totalmente diferente da que era a consequência do seu aparelho corporal, e os seus trabalhos se exercem sobre os fluidos e não sobre os objetos materiais. Vão a esferas que também realizam seu período material e cujo trabalho humano ensejou a desmaterialização, esferas que, chegadas ao apogeu do seu aperfeiçoamento, também passaram por uma transformação superior que as tornam apropriadas a experimentar outras modificações, mas num sentido inteiramente fluídico. É o caso dos mundos, por exemplo, em que nós podemos ver o predomínio da tecnologia e também, no caso das questões morais, da igualdade social, em que as pessoas vivem cada vez menos pela matéria e mais pelo espírito. No nosso caso, é quebrando uma pedra atrás da outra, né? Depois a gente começa a modificar esse panorama. Agora compreendeis a imensa força do fluido, força que mal podeis constatar, mas que não vedes nem apalpais. Num estado menos pesado, aos que estáis, tereis outros meios de ver, tocar, trabalhar esse fluido, que é o grande agente da vida universal. Por que então o espírito ainda teria necessidade de um corpo para um trabalho que está fora das apreciações corporais? Dir-me-eis que esse corpo estará em relação com os novos trabalhos que o espírito deverá realizar, mas levando-se em conta que esses trabalhos serão completamente fluídicos e espirituais nas esferas superiores, por que lhe dar o embaraço das necessidades corporais, uma vez que a reencarnação determina sempre, como já disse, geração e alimentação, isto é,
necessidades da matéria a satisfazer e, em contrapartida, entraves para o espírito. Compreendei que o espírito deve ser livre em seu voo para o infinito. Compreendei que, tendo saído das fraldas da matéria, aspira como a criança a marchar e a correr sem ser detido pelo zelo materno, e que essas primeiras necessidades da primeira educação da criança são supérfluas para a criança crescida e insuportáveis para o adolescente. Não desejeis, pois, ficar na infância. Olhai-vos como alunos que fazem os últimos estudos escolares e se dispõem a entrar no mundo e nele ter sua posição e a começar trabalhos de outro gênero, que seus estudos preliminares terão facilitado. O Espiritismo é a alavanca que, de um salto, erguerá ao estado espiritual todo encarnado, que, querendo bem compreendê-lo e o pôr em prática, se empenhará em dominar a matéria, a tornar-se seu senhor, a aniquilá-la. Todo espírito de boa vontade pode pôr-se em condição de passar, ao deixar este mundo, para um estado espiritual sem retorno terrestre. Falta-lhe apenas fé, ou vontade ativa. O Espiritismo oferece a todos os que quiserem compreender em seu sentido moralizador. Assinatura: um espírito protetor do médium, que é aquela senhorita AC que nós vimos. Observação aqui então de Kardec. Já estamos acabando. Essa comunicação não traz outra assinatura, o que prova que não é necessário ter tido um nome célebre na Terra para ditar boas coisas. É de notar-se a analogia existente entre a comunicação de Sans, transcrita mais acima, e a primeira parte dessa. Sem dúvida, essa última é mais desenvolvida, mas a ideia fundamental sobre a necessidade da encarnação é a mesma. Citamos ambas para mostrar que os grandes princípios da doutrina são ensinados em toda parte, e que é assim que se constituirá e se consolidará a unidade do Espiritismo. Essa concordância é o melhor critério da verdade. Ora, não passa despercebido que as teorias excêntricas e sistemáticas, ditadas por espíritos pseudo-sábios, são sempre circunscritas a um círculo estreito individual, razão porque nenhuma prevaleceu, e também porque não são de temer, pois só têm uma existência efêmera, que se apaga como uma fraca luz ante a claridade do dia. Quanto à última comunicação, seria supérfluo ressaltar seu alto alcance, quanto ao fundo e como a forma. Pode-se resumir assim: a vida do espírito, considerada do ponto de vista do progresso, apresenta 3 períodos principais, a saber: período material, no qual a influência da matéria domina do espírito. É o estado dos homens que se entregam mais às paixões brutais e carnais, à sensualidade, cujas aspirações são exclusivamente terrestres, ligados aos bens temporais ou refratários às ideias espirituais. Segundo, período do equilíbrio, no qual as influências da matéria e do espírito se exercem simultaneamente, em que o homem, embora submetido às necessidades materiais, pressente e compreende o estado espiritual, em que trabalha para sair do estado corporal. Nesses 2 períodos, o espírito está sujeito à reencarnação que realiza nos mundos inferiores e médios. O terceiro agora, período espiritual, no qual, tendo o espírito dominado completamente a matéria, não mais necessita da encarnação, nem do trabalho material, pois seu trabalho é inteiramente espiritual. É o estado dos espíritos nos mundos superiores. Então, resumindo aqui para nós: período material, período de equilíbrio e período espiritual. Kardec procurou organizar essas informações para facilitar o nosso entendimento. A facilidade com que certas pessoas aceitam as ideias espíritas, das quais parece têm a intuição, indica que pertencem ao segundo período. Mas entre este e os outros há uma multidão de graus que o espírito transpõe tanto mais rapidamente quanto mais próximo do período espiritual. É assim
que de um mundo material como a Terra pode ir habitar um mundo superior como Júpiter, por exemplo, se seu avanço moral e espiritual for suficiente para dispensar de passar pelos graus intermediários. Depende, pois, do homem deixar a Terra sem retorno como mundo de expiação e prova para ele ou para ela, ou ela não voltará. Depende, pois, começando aqui, do homem deixar a Terra sem retorno como mundo de expiação e prova para ele, ou a ela não voltar, senão em missão. Está aqui então o nosso estudo de hoje. E Kardec fala então, aqueles que já tiveram um entendimento sobre o mundo espiritual e procuram viver em função dela, já são aqueles no período intermediário. Então imaginamos que nós estamos nesse período intermediário, embora nos degraus ainda um pouco mais baixos, né? Mas estamos já saímos daquele período mais material, mais físico, né? Mas ainda sofremos a influência dele. Em breve conseguiremos aqui a nossa depuração. Muito bem, meus amigos, fechando por aqui então o nosso estudo de hoje.